Então, agora um outro exemplo aqui para calcular a série de Fourier. Então, aqui já é uma onda quadrada, né, ó. Obter a série de Fourier da função abaixo. Então, essa é a função. Então, toda vez... É que aqui já ficou mais fácil porque eu já destaquei. Mas imagina que isso aqui tá tudo igual, tudo preto. Você vai olhar aqui assim, ó. Essa parte está toda igual. Por que eu separo aqui um pedaço dela? Eu poderia pegar aqui, só que aí eu ia trabalhar com números negativos. Então, eu preferi pegar esse pedaço, porque, ó, eu vou ter aqui o 0, 1 e o 2, que fica mais fácil do que se eu fosse pegar essa outra parte. O importante é pegar o valor de um ciclo, de uma onda. Então, aí você imagina, se fosse uma onda aqui, ó, ela não ia terminar aqui, ia terminar aqui. Por quê? Porque se eu for considerar essa subida, já tá repetindo, ó, já tem uma subida aqui. Então, ia formar uma segunda onda. Não, é só um ciclo que eu preciso. Então, você imagina, tem aqui, se for uma onda quadrada, fica fácil visualizar. Quando que forma um ciclo? Quando está fechado. Então, é só pegar essa parte aqui, ó, e imaginar que ela tá sendo fechada pro lado de cá. Ia ficar um quadrado perfeito, né? Então vamos destacar aqui, né, um ciclo completo, certo? Perfeito. Então, eu redesenhei a função aqui embaixo para ficar melhor, tirei essas partes aqui, ó. É sempre bom redesenhar, porque se você tá fazendo os primeiros exercícios, no começo, até fixar bem, é bom você redesenhar, até você começar a visualizar isso automaticamente. Então, assim, vamos lá. Quando a minha função de t, né, aqui é a função de t, esse eixo aqui é a função de t. Quando vale 8, quanto que vai valer, então, no meu eixo aqui, ó, de t, quanto vai valer quando que no meu f de t for 8? Então, assim, imagina que aqui é uma reta, tá? Esquece essa parte. Então, em f de t, vale 8. Então, tá valendo 8, tá valendo 8, tá valendo 8. Opa, aqui ele desceu. Ele desceu e veio pra cá, certo? Então, esse pedacinho, ó, eu sei que f de t vale 8. E quanto que vale no eixo, né, no caso das abscissas, que seria o tempo? Quanto vale? Se aqui vale 8, no eixo do tempo vale quanto? Vale de 0 a 1. Então, quando vale 8 de f de t, na linha do tempo é de 0 a 1, enquanto tá aqui, certo? Beleza. E aí ele desceu e agora ele tá aqui embaixo, no 0. Então, quando vale 0, ele tá daqui até aqui, ou seja, de 1 a 2. Então, isso tem que ficar bem claro na mente de vocês, se puder pausar, analisar e voltar para entender melhor, tá? Fique à vontade. Bom, então assim, dessa forma a gente representa desse jeito a função de t, né? Quando é 8, então quando está em 8, vírgula, o meu t, que aqui ó, o meu t, ele está entre o 0 e o 1. Então, o meu t é maior que o 0, que é esse aqui, e menor que o 1, que tá aqui. Então, quando o meu f de t vale 8, o meu t está entre 0 e 1. E quando o meu f de t vale 0, que é o caso aqui embaixo, que ele tá falando dessa parte aqui, ó, por isso que é bom redesenhar o gráfico, para vocês poderem fazer essa parte aqui, imaginar, e também conseguir visualizar melhor. Então, quando vale 0, ele tá aqui, não tá? E esse lado aqui é o quê? 1 a 2. Então, eu coloco aqui, ó, t é maior que 1 e menor que 2, certo? Então, eu coloco bem detalhado aqui depois no PDF para vocês. Aqui é só mesmo um resumo do PDF para ficar melhor, para que vocês tenham um melhor entendimento, né? Bom, aí aqui eu sugiro para vocês fazerem umas 3 vezes, para vocês irem fixando, porque matemática, qualquer curso de exatas é assim, você tem que fazer várias vezes, depois tentar fazer sozinho, aí o seu cérebro vai conseguir assimilar. Bom, então aqui eu copiei novamente para começar aqui da outra folha. Coloquei, então, quando, né, minha função de t. Quando vale 8, o t está entre 0 e 1, né? Então, você lembra desse símbolo, né? Diz até que o jacaré vai pro lado maior, né? Então, assim, o t, ele fica maior que 0, então aqui, ó, o jacaré abre a boca pro lado maior, então tá aqui. E o 1 é maior que t, então o jacaré abre a boca pro lado maior. Isso daí foi o que eu aprendi na escola, né, na segunda série, mas cada um tem uma forma de tentar memorizar, só não vai confundir esses lados aqui.
Bom, então, a série de Fourier... Bom, vocês lembram da série de Fourier, né? Vamos lá, deixa eu já pegar aqui a parte final da série de Fourier, pra vocês entenderem o que eu vou fazer agora. A série de Fourier total é isso aqui, ó. Aqui. Ó, isso aqui é a série de Fourier. Essa é a fórmula da série de Fourier, tá? Então, a função de t é a0 sobre 2, mais o somatório. Aí, aqui o símbolo do infinito. E depois embaixo, n igual a 1. Abre parênteses, a n vezes cosseno de n, ômega 0t, mais bn vezes seno de n, ômega 0t, fecha parênteses. Então, aqui você tem que entender assim, ó, são várias expressões, né? Eu tenho que calcular o A0, o AN e o BN, e depois colocar ele dentro dessa expressão toda. O A0, quando você tem aqui aquela onda, assim, né? Tem a onda, então o A0 é a média da onda. E o AN e o BN são as pontas da onda. Então, por que é a série de Fourier? Porque ele quer todos os cálculos de uma onda. Então, por isso que é tudo isso aqui. Mas é tranquilo, é só você fazer por partes. Então, vamos lá. A primeira parte é o quê? A0, certo? A0. Então, vamos calcular o A0? Qual que é a fórmula do A0? A0 é igual a 1 sobre t, integral de 0 a t, ft dt. Essa é a fórmula para calcular o A0, que depois a gente vai substituir na série de Fourier. Então, vamos lá, bem passo a passo. A0 é igual a 1 sobre t. Qual que é o t, gente? 2. Por que o t é 2? Vamos lá, vamos voltar aqui. Por que o t é 2? T significa o quê? O período, certo? Que tá aqui, ó. T é o período. Então, ó, se você juntar desde o começo da onda até o final, não dá 2? 0, 1, 2, dá 2. Por isso que o t vale 2. Então, eu coloquei aqui, substituir, né? Ó, t é igual a 2. Aí, eu tô substituindo por essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui. Depois vocês vão entender, é porque é um somatório, né? Então, aqui tá falando aqui, ó, de 0 a t. Só que de 0 a t, eu tenho... Aqui, ó. Vamos supor, o período completo não vale 2? De 0 a t. Só que de 0 a t, eu tenho duas expressões, né? Eu tenho essa parte e essa parte. Por isso que eu coloco aqui uma parte e depois eu somo com a outra parte. A primeira parte não é de 0 a 1. Então, aqui, ó, de 0 a 1. E quanto que vale aqui o meu f de t? Sendo que o f de t, ó, eu já tô colocando aqui que tem esses dois valores. Então, um deles é o 8, por isso que eu ponho o 8 aqui, ó, porque é no lugar de f de t, dt. E aí, eu somo mais a outra integral, que é de 1 a 2, que tá aqui, ó, 1 a 2. E quando é de 1 a 2, quanto que é o f de t? 0. Por isso que eu ponho o 0 aqui, certo? Viu como é simples? Eu tô fazendo bem passo a passo mesmo, sem pular nenhuma passagem, para que vocês possam treinar e entender de onde que vem as coisas, os elementos, certo? E aqui, por que eu coloco essa setinha? Isso daqui, se vocês forem ver no curso de integrais, eles sempre falam pra gente colocar constante aqui pro lado de fora, né? Aqui, ó, tem um número aqui, eu ponho ele pro lado de fora, pra resolver melhor, né? Assim, faz um tempo já que eu fiz integral, então eu não sei falar assim os termos técnicos, mas vocês podem procurar. Tem bastante vídeos de integrais na internet, muito bem explicadinhos, tá? Um que eu recomendo é do Grings, sobre integrais, vale muito a pena. Ele coloca bem passo a passo, vocês vão entender. E eu aconselho vocês fazerem um pouco de integrais se você tiver dificuldade com os vídeos do Grings. São excelentes. Bom, então, eu já substituí aqui tudo, o A0, né? Então, aqui, ó, A0... 1 sobre t, integral de 0 a t, ou seja, de 0 a t, o período completo, ft dt, que é a função, né, para fazer a integral. Então, por isso que eu coloco de 0 a 1, 0 a 1, que f de t é igual a 8, por isso que ele tá aqui, mais, que eu tô somando, tem que somar as duas partes, é um período inteiro. É o período todo que tá aqui, certo? De 0 a 2, então, por isso que tudo eu vou ter que somar. E depois de 1 a 2, aí aqui vale o 0. O 0 eu vou pôr pra fora, o 8 eu vou pôr pra fora da integral. Então, vamos ver como vai ficar. Vai ficar assim. Ó, que legal. Coloquei pra fora. Quando eu jogo ele pra fora, eu também jogo o t, tá? Pra eu sumir com esse negócio aqui. Eu coloco ele o t também, ó. Então, 1 sobre 2, 8t. Aí, eu coloco assim.
Vocês vão entender por quê, tá? Porque eu vou ter que substituir. Então, eu vou colocar só esse pauzinho aqui. Mais, a mesma coisa aqui, 0t. Eu copiei, ó. Passei pro outro lado, eu joguei ele aqui pra fora com o t. Só o t, sem o dt, né? Só o t, tá? Porque ele vai ser substituído. Quando vocês verem um t, pense que eles vão ser substituídos, pelo menos na série de Fourier, né? Aí, aqui que eu fiz aqui, ó. Aí começa as substituições, olha que interessante. Aqui eu copio, continuo mantendo. Então, eu coloquei aqui, ó, 8. Aí, tá vendo aqui o t? Deixa eu colocar aqui, ó, t, certo? Eu vou ter que fazer o quê? O final menos o inicial. Então, eu substituí primeiro o 1. Aí, eu poderia copiar tudo de novo e substituir o 0, mas eu já faço direto. 1, coloquei aqui, menos o 0, que tá aqui, ó, que eu tenho que substituir. Não é o inicial, é o final menos o inicial? Então, final menos o inicial. Fechei parênteses, mais 0, que sabe que tudo que multiplica 0, aqui mesmo eu já podia cortar tudo e falar que isso aqui tudo vale 0, mas eu fiz bem passo a passo pra vocês entenderem de onde vem as coisas, né? Então, aqui, o 2 eu substituí aqui no lugar do t, menos 1, porque é o final menos o inicial, então menos 1. Só que vai dar tudo 0, porque o 0 que multiplica qualquer coisa vale 0, então eu já corto ele e fico trabalhando só com essa parte aqui, ó. Então, aqui, 1 menos 0 não é 1, então eu já joguei ele pra cá. Aí, ó, 1 sobre 2 vezes 8 vezes 1. Aí, se você for passar, colocar você pode já jogar na próxima expressão que viria aqui, né, no meio dessas, o 8 fica no lugar do 2, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. Só não fiz o passo a passo da setinha, que eu ia colocar ele aqui, mas dá pra vocês entenderem, né? O 8 sobre 2, A0 é igual a 4. Então, eu achei um valor de A0. Tem algumas regrinhas aí, em outros vídeos de série de Fourier, que vai falar algumas coisas, mas aí vocês têm que ter bastante prática. Porque, assim, quando o A0 dá 0, parece que não precisa calcular o AN ou o BN, não tô lembrando agora. Mas aqui, o A0 deu um número. Então, quando o A0 dá um número, você tem que calcular os outros valores. Então, acabamos de calcular aqui o A0, que vale 4. Agora, de acordo com a série de Fourier, nós temos que calcular os próximos, né? Que são AN e BN, né? Então, vamos lá. A fórmula para calcular AN é a seguinte. AN igual 2 sobre T, integral de 0 é T, FT, cosseno de N, ômega 0 T, dt. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Vocês têm que colocar a fórmula de cada um. Pode ver que o ideal é o quê? Pausa o vídeo, copia, reflete sobre aquilo que você está copiando e continua. Tem que ser assim, não tem outro jeito para você aprender. Se tiver preguiça, não vai conseguir aprender. Então, vamos lá. O ômega 0, qual é a fórmula do ômega 0? Ômega 0 é 2π sobre t, né? Ou você vai ver por aí, às vezes, ômega 0 igual a 2πf. Só que o f, né, que é a frequência, também é 1 sobre t. Então, eu posso pegar o t e colocar aqui embaixo, vai ficar 2π sobre t também, na hora de calcular. Como eu não tenho frequência, que eu só tenho tempo, então eu uso essa fórmula aqui, tá? Então, essa é uma fórmula para você calcular o ômega 0. Qualquer lugar você vai ver essa fórmula aqui. Então, ó, o nosso período, aqui, ó, nosso período é 2, certo? Então, ômega 0, eu coloco o 0 cortado para não confundir com O, com a letra O. Então, ômega 0 é igual a 2π sobre 2, que é o período. Eu corto, então, ômega 0 fica igual a π. Se ômega 0 é π, eu posso substituir aqui na fórmula. Vai ficar nπ. Só que nπ também eu posso substituir por A. Então, isso daí vocês vão entender depois. Quem já tá fazendo curso, vendo algum livro da série de Fourier, vai entender isso. É bem simples, ó. Como o ômega 0 vale π e o t é igual a 2, né? Então, a gente tem na fórmula, como eu já fiz aqui, que o ômega 0 é igual a π, porque eu cortei o 2 com 2. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos substituir. Lembra que eu falei que quando eu falo que é de 0 a t, ele tá pegando
todo o período, só que o período, ele não aqui, ó. O período, ele pegando ele todo, de 0 a 2, ele não tem duas partes, essa parte e essa. Por isso que aqui eu fiz a soma e coloquei as duas integrais. A mesma coisa vai ser no AN. Então, aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou colocar aqui, substituir, como a fórmula do AN é 2, em vez de 1, agora é 2 sobre o T, que vale 2. Então, 2 sobre 2. Que depois você já pode deixar como 1 aqui, na de baixo, né? Então, vamos lá, vamos por partes. 2 sobre 2, integral de 0 a 1, que é aquele que é o 8, né? O f de t é 8. Continuo copiando de acordo com a fórmula, ó. F de t igual a 8 vezes cosseno nπ, porque ômega 0 é π. Então, vezes cosseno de nπ t dt. Ó. nπ t dt. Então, eu continuo copiando aqui. Mais integral de 1 a 2, que quando ele tá de 1 a 2, ele vale 0, como a gente já viu, né? Ó. Quando ele está de 1 a 2 aqui no t, ele vale 0 de f de t. Por isso que eu coloco lá, tá? Pra você saber de onde tá vindo as coisas. Aqui, ó, vale 0, certo? 0 vezes cosseno de nπ, t dt. Então, eu coloco sempre o 0 pra fora, né? Aqui, ó, coloco o 0 pra fora. E aqui, por que eu não joguei o t também, como da outra vez eu coloquei o 8t? Porque eu ainda tenho o cosseno aqui, né? Então, eu não vou jogar t, vou deixar do jeito que tá, e só vou jogar o 8 pra fora. Aqui eu já simplifiquei 2 por 2, já joguei o 8 pra fora, então ele ficou aqui. Integral de 0 a 1 vezes cosseno de nπ, t dt. Mais o 0 eu também joguei pra fora, mas se ele vai multiplicar tudo isso, então tudo isso vale 0. Então, eu já risquei aqui, ó, pra simplificar minha fórmula, né? Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Ótimo, diminui a conta. Então, a conta ficou só assim, ó. Só esse primeiro pedaço. Então, ó, eu sempre recopio pra não me confundir, isso é muito importante. Então, eu recopiei tudo aqui embaixo. Ó, bem passo a passo. Então, como nπ vale A, isso é por regra, tá? Tem uma fórmula lá que já explica, tem alguns livros que falam muito, assim, várias literaturas. Então, nπ vale A. Mas por que, Raquel, que nπ vale A? Para entrar nessa bendita dessa fórmula. O nπ, ele precisa se mascarar para entrar nessa fórmula aqui, ó. Porque existe uma tabela que fala que a integral de cosseno a t dt é igual, aí vai mostrar o que eu vou ter que substituir. Eu vou mostrar pra vocês já na próxima folha. Por isso que o nπ, ele tem que usar essa máscara. Eu fiz isso pra eu lembrar. O nπ se transforma em A pra entrar na fórmula. Quando ele entra na fórmula, aí ele se transforma, aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma fórmula que diz que integral de cosseno de AT dt é igual 1 sobre A vezes seno de AT. Então, nπ vira A para entrar nessa fórmula e alcançar o seno. Aí, tudo isso está escrito aqui, eu contei essa história. Mas é tudo que eu acabei de falar. Então, olha lá, ó, ele estava assim, virou A, ficou assim, entrou na fórmula, pegou o seno, ele era um cosseno que ia se transformar em seno. Então, ele se transformou, ficou aqui, ó. Só que aí, quando ele consegue se transformar, quando ele consegue chegar no seno, que era o que ele queria, ele volta a ser o nπ, tá? Ele não vai ficar o A. Então, por isso que eu falo que ele usou uma máscara. Ele vira o A só pra entrar na fórmula e se transformar. Quando ele se transforma, ele volta a ser nπ. Então, a n é igual 8, porque esse 8 aqui é daqui, tá? É que eu já joguei ele pra fora, já tirei a integral, porque como ele já se transformou, essa integral aqui some. Então, vai ficar assim, ó. 8 vezes. Deixa eu colocar aqui de longe pra vocês conseguirem visualizar tudo. 8 vezes 1 sobre π, vezes seno, que era o que ele queria, né? Ele atingiu o objetivo dele, virou seno. Vezes nπ, né? Porque o A, ele corresponde aqui, ó. Tá vendo que tem dois As, né? Então, o A é o π, e aqui esse aqui é o outro A. Tem que ser π também.
E o t, que tá aqui. Só que tudo bem, eu tirei a integral, só que eu preciso continuar colocando o 0 e o 1 para continuar fazendo a minha substituição, né? Do meu período, de 0 a 1. E agora sim, 0 a 1. O menor menos o maior menos o menor. Eu vou substituir aqui o t, tá? Então, agora aqui, eu vou fazer a substituição aqui, ó. Pronto. Então, a n, aí eu já fiz o 8 vezes o... Aqui, ó, eu já fiz o 8 vezes 1, que dá 8, eu já joguei o 8 aqui pra cima. 8 vezes seno de nπ t, e vou substituir aqui no t. Então, eu copio a n igual a 8 sobre nπ vezes seno de nπ 1, porque o 1 substitui o t. Dessa vez, por que eu não posso fazer 1 menos 0, que nem eu fiz da outra vez? Porque eu tenho uma conta muito grande, então eu vou comprometer muito se eu colocar 1 menos 0, não é tão simples assim. Aí entra naquela parte das integrais, que eu falei que vocês precisam rever os conceitos de integrais. Da outra forma que eu fiz assim porque... Olha a diferença. Ó, quando eu substituir aqui, eu já pude colocar o 8, 1 menos 0, porque é o tamanho. Só isso aqui, ó, que eu tinha. Então, eu já coloquei 1 menos 0. Só que quando eu tenho aquele monte de coisa, eu já não posso fazer isso. Então, eu tenho que ir por partes. Ali. Tem que ir com cautela. Então, primeiro eu substituo 1 aqui. Você tá pegando legal essa câmera aqui? Tá, né? Tá. Aqui, ó. Primeiro eu substituo 1 aqui, menos, porque é o maior, menos o menor. E o menor é tudo de novo, ó, 8 sobre π vezes seno de nπ. E aqui eu substituo, em vez de eu colocar o t, eu coloco o 0, certo? Então, vamos deixar nπ em evidência, já que eu tenho aqui dois termos aqui iguais, eu coloco eles em evidência. Então, a n é igual a 8π, coloquei em evidência, certo? Daí, eu coloco seno de nπ, porque nπ vezes 1 é nπ, certo? Menos seno de 0. Por quê? Porque nπ vezes 0 não é 0. Então eu coloco o 0 aqui, ó. Copio o seno, n de π vezes 0 é 0. Você entendeu por que eu não podia simplificar tanto aqui em cima? Porque se eu coloco 1 menos 0, ia dar 1, eu só ia ter um termo. E eu ia deixar esse seno de 0 do lado de fora. Porque seno de 0 é 0, ele tem que estar aqui. Eu tenho que fazer dessa forma. Então, 8 sobre nπ vezes 0 menos 0. A n igual a 8 sobre nπ vezes 0. A n igual a 0, porque qualquer número vezes 0 dá 0. Perfeito? Agora, vamos calcular o bn. Então, agora, vamos calcular o bn. A fórmula do bn é 2 sobre t, integral de 0 a t, ft, seno de n, ômega 0t, dt. Lembrando que a gente tem que desmembrar aqui as integrais, né? 0 a t é o período todo, então eu tenho que pôr um pedaço do período aqui, que é de 0 a 1, onde f de t vale 8, e o outro pedaço que é de 1 a 2, onde o f de t vale 0, certo? Então, essa aqui é a fórmula, né, para achar o bn. Então, vamos lá. Vamos só substituir os valores, nada que a gente não conhece. O nπ vale A, né? A gente tem que lembrar que o ômega 0 no nosso caso é nπ, né? Então, coloquei aqui, coloquei o 2 sobre 2, porque 2 é o valor do período, coloquei o 8 para fora. Aí, simplesmente, eu fui copiando f de t de 0 a 1 é 8, né? Aqui ela é completa, então eu desmembrei. De 0 a 1 é 8, de 1 a 2 é 0. Lembrando que aqui eu somo, tem que somar, né? Porque já que é o período todo, então eu desmembro, mas eles têm que ser somados. Então, o nπ que fica aqui, ele vai se transformar em A, vai ficar mascarado para entrar na fórmula.
porque existe uma fórmula, né, que diz que integral de seno de AT dt é igual a menos 1 sobre A cosseno de AT, certo? Então, vamos por partes. Primeiro, a gente pegou a fórmula, desmembramos aqui, né, as duas integrais, os dois períodos. Transformamos o ômega zero, no caso, o ômega zero em π, porque ômega zero é 2π sobre t. O t vale 2, então eu vou cortar e vai ficar só o π. Então, vai ficar n e aqui π. E os dois se transformam em a, para entrar na fórmula. E eu vou substituindo. Como aqui eu sei que vai dar zero tudo, aqui, ó. Eu já vou cortar, vou colocar tudo como zero. Então, eu já elimino essa parte da conta. Fico só com essa parte aqui da conta, certo? Então, ó, essa parte da conta se transformou em A para entrar na fórmula, entrou na fórmula, conseguiu se transformar e virar o cosseno. Quando ele conseguir isso aqui, ele volta para NP, ó. Eu coloquei essa parte aqui, o resultado que deu, eu coloquei aqui dentro, para vocês entenderem bem. Então, eu vou copiar o que já existia, ó. Bn é igual a 2 sobre 2, o 8 tá aqui, né? E tudo isso aqui, toda essa parte aqui, né? Virou essa parte aqui, certo? Mas, lembrando que eu ainda tenho que fazer as substituições. Então, eu coloquei aqui, ó, 0 e 1. Só que depois que ele conseguiu o que ele queria, que era o cosseno, então ele volta a ser o NP, tá vendo? Ele volta. E aí, eu vou ter que substituir aqui, ó, o T, certo? Então, primeiro o 1, né, o final, menos o inicial. Então, aí aqui eu não fiz daquele jeito simplificado, porque eu tenho tudo isso aqui para resolver, eu não posso simplificar. Eu não posso chegar aqui e colocar 1 menos 0, que nem eu fiz do primeiro lá atrás. Então, eu venho, coloco 1 por 1. Primeiro, aqui eu já coloquei, tá? Já fiz direto aqui, ficou menos 8. Menos cosseno de NP, então eu substituo. Coloco primeiro 1, menos toda a expressão, só que no lugar do 1, 0. Que é o 0 aqui, ó, tá? Bom, aqui eu sei que cosseno, aqui no caso, né? NP vezes 0, tudo isso daqui vai dar 0. Né? Então, eu venho, coloco só o 8. Na verdade, assim, ó, NP vezes 0 é 0. E cosseno de 0 dá 1. Na verdade, eu errei aqui, ó. Isso aqui não é tudo isso que dá 0, não. É só o NP vezes 0 que vai dar 0. Porém, cosseno de 0, que vai dar aqui, é 1. Então, esse valor vezes 1 é esse valor mesmo, tá? Não se esqueçam disso. Então, aqui, ó, Bn é igual. Aqui vai ser uma vez tudo isso aqui, então eu já tirei o 1. Então, ó, menos 8π vezes cosseno de NP, né? Porque NP vezes 1 é NP mesmo, então cosseno de NP mais 8 NP, que é isso aqui. Por que mais? Porque menos com menos dá mais. Por isso que eu coloquei assim, tá? E tem uma outra coisa também. Ó, cosseno de NP tem uma regrinha que diz o seguinte, uma fórmula, né? Ela diz que quando você vê um cosseno de NP, isso aqui vai ser igual a menos 1 elevado ao expoente n. Então, como que você faz? Você não vai mexer, você vai continuar. Você só vai substituir menos 1 elevado a n aqui. Então, vai ficar assim, ó. Você copia a primeira parte, menos 8, né, sobre NP. Aqui, você já transforma em menos 1 elevado a n, mais 8NP, certo? Então, isso aqui, ó, como que a gente pode simplificar mais? A gente pode pegar esses dois NP e colocar um só, né? Passar tudo isso daqui sobre NP, certo? Então, eu fiz isso aqui, ó. Bn é igual a menos 8, entre parênteses, menos 1 elevado ao expoente n, mais 8 sobre NP. Tudo isso sobre NP. Então, você reparou, é bem trabalhoso, mas tem que ser feito dessa forma, né? A fórmula
Aí você vem, desmembra e vai fazendo bem passo a passo, transformando desde o ômega até NP, que vira A, cai na fórmula, se transforma aqui. Depois que ele já conseguiu chegar no ATDT, ele vai entrar nessa outra regra. Tudo isso daqui tem na literatura, né? Você tem alguns livros que você pode encontrar que já tem até umas tabelas que mostra integral de seno de ATDT, que é igual a esse valor, tá? Isso aqui é tabela. Geralmente, quando vocês têm prova, alguns professores já dão uma folha de tabelas para você consultar. Não tem como decorar isso aqui, né? Então, depois que ele se transforma, ele vem pra cá e volta a ser NP. Ele só usa o A para entrar na fórmula, depois volta a ser NP. E depois você tem que lembrar dessas regrinhas, né? Que é o final menos o inicial, então eu tenho que colocar a primeira expressão, a segunda. Aí você tem que fazer direitinho, passo a passo, né? Pra você chegar no resultado, porque às vezes você pula uma passagem, você pode se confundir depois e fazer as contas erradas, né? Então, esse aqui é o valor de BN. Então, eu já tenho o A0, AN e BN. E a fórmula de Fourier é a junção de todos eles, certo? Então, vamos lá. Aqui. Né? Ó, já temos o valor de A0, AN e BN e tal. Então, vamos fazer a série de Fourier, que é toda essa fórmula aqui gigante. Então, o que eu fiz aqui embaixo? O A0 eu já tinha achado, valia 4. Então, ó, eu só vou substituir o que eu tenho aqui. Essa aqui já é a fórmula, é isso aqui já. Só que eu vou substituir. Então, A0 valeu 4, nós achamos, né? O AN valeu 0. E o BN deu esse valor aqui que a gente acabou de achar, certo? Correto. Então, vamos simplificar mais. 4 dividido por 2 já vai dar 2. Quando eu achei o AN, ele deu 0, certo? Então, o 0, que tá multiplicando toda essa parte aqui, ó, vai valer 0. Então, por isso que eu nem coloco aqui, ó, porque tudo isso aqui vale 0. Então, ele some, desaparece. Então, eu não coloquei. Então, eu já tirei, ó, essa parte aqui. Então, ficou só a outra. Ó lá. Aí, é só eu completar do jeitinho que tá lá. O menos 8, ó, já veio pra cá, tudo certinho, vezes seno de ômega 0t. E fecha. Então, achamos aí a série de Fourier completa daquela questão. É interessante que, se você for ver bem, só aquele quadrado, só isso aqui, ó, deu toda aquela série. Só esse pedacinho aqui deu todo aquele valor da série de Fourier. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou passar o link aqui embaixo do PDF, né, de tudo isso aqui que eu mostrei, vocês vão poder baixar. Não é nada mais é do que as fotos que eu tirei dessas páginas e montei o PDF aí para vocês poderem acompanhar. Mas o ideal, sinceramente, não é que vocês baixem. Você pode até baixar o PDF, tirar xerox, mas o ideal é que vocês possam copiar e tentar fazer sozinho, usar o PDF para consulta, mas tentar fazer sozinho. Vocês pegam aqui, ó, o exercício, né? Aí pega as fórmulas aqui, né? A fórmula de achar o A0, né? O AN, pega as fórmulas, tenta fazer sozinho e depois só usa o PDF para consulta. E o vídeo também, tá certo, pessoal? É isso aí, muito obrigada, tchau, tchau.